Tenho um barco a motor bem pequeno que levo para o rio para pescar. Não é um barco muito rápido, porque não precisa ser só para pescar. Pescar era minha atividade favorita e sempre gostei de fazer isso sozinho. Também havia ocasiões em que eu pescava até tarde da noite e passava a noite no rio. Era o que eu achava divertido. Este foi um dia de final de verão em que saí para a pescaria. Era uma época em que havia menos barcos na água, porque as pessoas estavam cansadas ou porque talvez não estivesse quente o suficiente para elas estarem na água. Quando escurecia, ficava um pouco frio, e isso pode ser um pouco assustador para alguns. De qualquer forma, não havia muitos barcos na água, e quando o sol começou a se pôr, não havia absolutamente nenhum barco. Decidi que queria ficar no rio porque gostava da solidão. Foi muito bom. Quando estava escurecendo, eu estava descendo o rio. Estava indo em direção a uma parte do rio que era um pouco mais estreita de margem a margem. Embora estivesse sozinho, tive a estranha sensação de que alguém estava me observando. Devido à mudança do clima, uma névoa começou a se formar no rio e foi uma experiência estranha. Isso aumentou a sensação assustadora de que eu estava sendo observado. Fiquei olhando para as margens, que estavam repletas de árvores e arbustos. Esperava ver alguém parado ali, mas como o sol ainda estava se pondo, não vi nada. Achei que era coisa da minha cabeça. Quero dizer, eu estava em uma atmosfera assustadora e provavelmente estava pregando peças na minha mente. Finalmente, quando escureceu, comecei a me sentir um pouco mais assustado. Mas naquele momento, eu não conseguia ver nada na praia, a menos que usasse minha lanterna. Ficou escuro por um tempo até que algo finalmente chamou minha atenção. Havia um lampejo de luz na margem direita, mas não era como um vagalume ou algo do gênero. Quando olhei para ela, era claramente uma lanterna, e alguém a estava ligando e desligando, apontada diretamente para mim. Antes que eu tivesse a chance de me preocupar, porém, vi outra lanterna piscando do outro lado do rio. Olhando para lá, percebi que havia duas luzes acendendo e apagando. Minha ansiedade começou a aumentar muito. Peguei minha lanterna e a iluminei no local onde vi as luzes piscando. Notei mais de uma pessoa se movendo ao longo da margem. Elas estavam se escondendo atrás das árvores enquanto acendiam suas luzes para mim. Não consegui identificar muito sobre elas, mas por algum motivo, todas estavam usando camuflagem. Mas, sem dúvida, estavam piscando as luzes para mim. Olhando para a outra margem, notei a mesma coisa. Nesse momento, comecei a ficar realmente assustado. Enquanto eu descia o rio, eles tentavam fazer o possível para me acompanhar. O que quer que estivessem tramando, eu não podia imaginar que fosse bom. Era tão assustador que tudo o que eu queria fazer era seguir em frente. Meu barco não era veloz, mas eu definitivamente poderia ir mais rápido do que estava indo. Coloquei o barco na velocidade máxima, fazendo o possível para voltar à doca onde estava minha caminhonete o mais rápido possível. No início, as luzes nas margens continuavam me seguindo. Por algum motivo, elas estavam definitivamente focadas em mim. Eu não queria descobrir esse motivo. Meu barco podia não ser rápido, mas era mais fácil para mim descer o rio do que para eles caminharem ao longo do rio. Ainda assim, havia muitas lanternas em ambos os lados do rio. Elas ficavam ligando e desligando e me fizeram perceber que havia mais de uma dúzia de pessoas lá fora. Foi assustador, mas tive a sorte de estar indo com o fluxo do rio e não contra ele. Por fim, tive a sorte de ser mais rápido do que eles. Eventualmente, o piscar das luzes ficou para trás. Cheguei à minha doca e tentei carregar o barco na caminhonete para poder ir embora. Fiquei assustado o tempo todo. Ficava esperando que alguém pulasse em cima de mim ou algo assim. Fiquei olhando em volta, vendo se havia mais luzes piscando. Não vi nenhuma quando entrei na caminhonete e fui para casa. Não me senti confortável até voltar para a estrada principal. Eu ainda pescava com frequência naquela área, mas sempre saía antes de escurecer. Não tenho ideia do que estava acontecendo. Não sei se alguém já contou uma história como essa antes, mas sinto que preciso contá-la. Só estou lhe dando permissão para ler esta história anonimamente. Também estou excluindo minha conta de e-mail, portanto, não responda a ela. Não quero que as pessoas saibam quem eu sou. Eu estava dirigindo minha caminhonete bem tarde da noite. Estava dirigindo pela cidade e chovia muito forte. Quando cheguei à periferia da cidade, notei um jovem caminhando na chuva.
pensei em lhe oferecer uma carona. Eu sabia que ele estava encharcado e que molharia muito a minha caminhonete, mas me senti compelido a lhe dar uma carona. Encostei o carro e abri a janela. Para onde está indo, amigo? Eu lhe perguntei. Ele subiu a janela do lado do passageiro. Preciso voltar para a universidade, ele me disse. Estava aqui em um bar com alguns amigos, mas brigamos e eles me deixaram aqui. É um longo caminho até o campus, amigo. Eu disse a ele. Entre e eu lhe darei uma carona. Você pode morrer andando e encharcado na chuva como está. Então, ele entrou na caminhonete. Comecei a dirigir para fora da cidade. Se você conhece o condado de DeKalb, em Illinois, sabe que a universidade é cercada por plantações de milho. Então, saímos dirigindo pela estrada até os milharais. O garoto me disse que seu nome era Jack, mas não tenho certeza absoluta de que acredito nisso. Quando ele me disse, fez uma pausa e pareceu um pouco estranho ao me contar. Isso automaticamente me deixou muito desconfiado dele. Eu me perguntava se havia cometido um erro ao pegá-lo. Já ouvi muitas histórias sobre caroneiros que fazem coisas ruins. Mas, na verdade, ele não era um caroneiro. Fui eu quem ofereceu a carona. Pedi a ele que me falasse sobre sua escola e ele foi em frente e contou. Embora ele não tenha entrado em detalhes, ainda era um pouco estranho estar com ele. Eu realmente não sabia dizer o que era, mas havia algo que estava me incomodando nele. Eu realmente não achava que poderia estar em perigo, mas estaria mentindo se dissesse que não estava um pouco nervoso em sua presença. Felizmente, ele era muito menor do que eu, e a menos que tivesse uma arma, não achei que tivesse algo com que me preocupar. Decidi que sabia o que tinha de fazer, e honestamente, era algo que eu estava planejando fazer desde antes de pegá-lo, de qualquer forma. Quando eu estava dirigindo em direção à faculdade, decidi virar repentinamente em uma estrada secundária. Ela não nos levava em direção à escola, mas apenas para os campos de milho que cercavam a área. Ei, o que você está fazendo? Ele me perguntou. Esse caminho não vai me levar de volta à faculdade. Você precisa continuar seguindo a rota. Há algo que acho que você deveria ver, eu disse a ele. Dei uma risadinha sem fôlego, pensando na facilidade com que isso aconteceu até agora. Não quero ver nada, ele me disse. Você poderia me levar de volta para a faculdade ou me deixar sair para que eu possa voltar a pé. Eu realmente preciso voltar para o campus. Ignorei seu pedido. Você sabe o quão grandes são esses campos de milho? Eles são infinitos e acho que alguém poderia se perder neles. Eu disse a ele. Aposto que as pessoas já se perderam nos campos de milho muitas e muitas vezes. Percebi que ele estava começando a ficar nervoso. Ele estava se remexendo e a expressão de medo estava bem clara em seu rosto. Olhe, eu não sei muito sobre plantações de milho ou algo assim, ele me disse. Só preciso voltar para a escola. Decidi que era hora de fazer isso. Era hora de mostrar a ele por que eu o havia pegado e não era porque eu queria ser legal e levá-lo de volta à faculdade. Fiz isso, como já havia feito várias vezes antes, porque estava gostando. Enfiei a mão em minha jaqueta e tirei minha grande e afiada faca de caça. No momento em que o fiz, pude ver o terror absoluto nos olhos de Jack. Esse terror era como um crack para mim. Eu adorava ver isso no rosto de uma pessoa, especialmente uma que achava que eu estava fazendo uma boa ação. Por favor, não me machuque, Jack implorou muito assustado. Eu só quero voltar para a faculdade. Quero dizer, se você me deixar sair, eu vou andar o resto do caminho de volta. Mas por favor, não me machuque nem me mate. Comecei a espetar a faca em sua direção, simplesmente para ver sua reação. Eu não tinha intenção de esfaqueá-lo, mas ele não sabia disso. Ele nem mesmo tentou revidar, apenas continuou tentando evitar a faca e fez isso muito bem. Mas a melhor parte foi como ele choramingava e implorava para que eu não o machucasse. Foi divertido, e continuei assim pelo máximo de tempo que pude. Finalmente, quando já estava farto, decidi encerrar o encontro. Parei a caminhonete na beira da estrada. Fiz com que ele pensasse que eu iria esfaqueá-lo novamente, e ele conseguiu abrir a porta e sair da caminhonete. Eu também saí, fingindo que estava indo atrás dele. Ele estava tão assustado que correu para os campos de milho, chorando e gritando por ajuda o tempo todo. Eu não fui atrás dele. Ele continuava correndo e se escondendo, pensando que eu tinha ido atrás dele. Eu não me importava que ele pensasse isso. Com um sorriso no rosto, voltei para a minha caminhonete e fui embora. Pensando na noite angustiante que Jack teve e na noite angustiante que o aguardava, fiquei muito feliz comigo mesmo. Aquela acabou sendo uma noite muito divertida para mim.
Essa não é uma história nova. Ela aconteceu em 1980. Eu tinha 5 anos de idade e fui convidado para a festa de aniversário de um vizinho. Morávamos nos tranquilos subúrbios de Baltimore, Maryland. Era uma cidade tranquila. As árvores ladeavam as ruas, olhando para o bairro como sentinelas gigantescas. Era início de outubro. Lembro-me disso porque as casas estavam decoradas para o Halloween. Os pais do garoto fizeram de tudo para que a festa do filho fosse inesquecível. Havia um burro que se movia lentamente, com cara de triste, que as crianças menores podiam montar. Eu não tinha permissão para montar no burro. Eu era um garoto gordo, mesmo aos 5 anos de idade. Eu também era tão barulhento quanto gordo. Foi minha boca barulhenta que fez com que essa tarde agradável de bolo, sorvete e pinhatas se transformasse rapidamente em um pesadelo horrível. Além dos acessórios habituais em uma festa de 7 anos, havia um palhaço. O palhaço andava silenciosamente, empinando e sorrindo. Ele ria em silêncio. Fazia o velho truque do peguei seu nariz e tirava moedas de trás de nossas orelhas. Ele fazia animais de balão e tentava andar de monociclo. As outras crianças riam. Eu odiava o palhaço. Tudo nele me deixava desconfortável. E por causa disso, meu eu gordo de 5 anos decidiu que era uma boa ideia dar uma bronca no palhaço. O aniversariante anunciou em voz alta que era hora de entrar para ver o show especial de mágica do palhaço. Todas as crianças foram para a sala de estar e se sentaram no piso de madeira dura. Eu fiquei no fundo. O palhaço continuou com o show de mágica. Ele tirou um coelho falso da cartola e fez outros truques malucos, enquanto eu ficava no fundo da sala e zombava dele. Eu gritava como os truques eram feitos. O palhaço continuava a sorrir silenciosamente, sem emitir nenhum som enquanto fazia sua apresentação mágica. Seu rosto demonstrava felicidade, mas seus olhos gritavam de raiva para mim. Isso continuou por 15 minutos. As crianças riram enquanto o palhaço se atrapalhava com alguns truques de mágica de baixa qualidade. Não sei se foi um ato de misericórdia, mas os pais do aniversariante gritaram, "Hora da pinhata!" E todas as crianças correram para fora para esmagar um burro de papelão recheado de doces. Depois de alguns minutos do lado de fora, todo o ponche de frutas que bebi durante o dia queria sair. Voltei correndo para dentro de casa em busca do banheiro. A casa estava silenciosa e o sol havia mudado de posição no céu, deixando a cozinha e o corredor adjacente banhados por uma luz turva do início da noite. Enquanto eu passava pela cozinha e entrava no corredor, de um cômodo no mesmo corredor, o palhaço entrou ali. Ele ficou ali parado, olhando para mim, olhando para ele. Parecia um daqueles confrontos do Velho Oeste dos filmes de cowboy, que meu pai costumava assistir na televisão. Ele se aproximou lentamente de mim. Seu sorriso pintado era inabalável, mas seus olhos estavam ensanguentados e cheios de ódio desenfreado. "Aqui, porquinho, porquinho." Andei alguns passos em marcha a ré antes de girar sobre os calcanhares e tentar chegar à cozinha. Senti uma mão grande pousar em meu ombro. Fui girado com força e caí no chão. O palhaço ficou acima de mim por um momento antes de colocar um sapato de palhaço gigante em meu peito gordo. Lembro-me de tentar me contorcer e de querer gritar e pedir ajuda, mas isso nunca aconteceu. Ele ficou em cima de mim, prendendo-me ao chão antes de brandir uma daquelas garrafas de água com gás antigas. Ele começou a borrifar a virilha da minha calça e, em uma voz cantada, cantou "Porquinho fazendo xixi, porquinho fazendo xixi", até que o conteúdo da garrafa fosse drenado. Quando ele tirou o pé do meu peito, eu o golpeei com os pés, chutando suas canelas e tentando fugir ao mesmo tempo. Corri para uma despensa e bati a porta. Era realmente um péssimo esconderijo. Ele tinha que ver para onde eu estava indo. A despensa estava a cerca de 1,5 metros de distância de onde eu estava deitado no chão momentos atrás. Estava escuro na despensa e cheirava a solvente de limpeza Pine-Sol. Não havia fechadura do lado de dentro para me proteger do palhaço. Na despensa escura, deslizei até o chão e tentei não soluçar descontroladamente. Os minutos se passaram. Esses minutos pareciam horas. Eu não ouvia nenhum outro som além do meu chiado e um peido de medo que guinchou. "Oh, porquinho, porquinho, você fez cocô na despensa?" A voz veio de dentro da despensa escura em que eu estava escondido. Pelo menos foi o que pensei. Fiquei paralisado de medo. Não me movia, não respirava. Eu não sabia onde o palhaço estava. Se ele estivesse na despensa comigo, eu precisava sair de lá. Se ele estivesse lá fora, eu precisava ficar na despensa. Abaixei a cabeça até o chão
e olhei para o espaço entre a parte inferior da porta da despensa e o chão. Não havia muito o que ver. A pouca luz que entrava pela parte de baixo da porta foi rapidamente apagada, e um olho ensanguentado me encarou do outro lado da porta. Havia uma risada baixa e gutural, e uma voz que sibilava: "Porquinho". Fechei os olhos e comecei a chorar em um nível quase histérico. A porta se abriu e eu gritei o mais alto que pude. Meu pai estava parado na porta. "Que diabos você está fazendo?" perguntou ele. "Palhaço!" eu gritei. Ele me carregou para fora da despensa, para fora da casa e de volta para a segurança de nossa casa.